Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos resolver mais uma questão sobre funções e nós iremos encontrar os zeros da função quadrática. Vamos começar? Determinar os zeros ou raízes das funções. Nós temos essa função de segundo grau. Y é igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 4. Nós precisamos identificar os zeros da função e depois identificar no gráfico das funções os zeros ou raízes da função. Vamos partir para a resolução. Nós temos esta função de segundo grau. Y é igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 4. Algebricamente, os zeros ou raízes das funções quadráticas são obtidas quando nós resolvemos a equação de segundo grau. Ou seja, se nós temos x elevado ao quadrado menos 4x mais 4, vamos igualar a zero, ou seja, quando se tem y é igual a zero. Vamos começar então resolvendo esta equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Aqui nós temos a é igual a 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 4, certo? Vamos encontrar o valor de delta. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir aqui os valores. Então, temos delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é igual a 4. Então, nós temos aqui delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado, entre parênteses, é igual a 16. Menos 4 vezes 4, 16. Então, aqui, nós encontramos delta é igual a zero. Vamos guardar esta informação aqui. Agora, vamos continuar a resolução pela fórmula de Bhaskara, certo? Então, nós temos aqui menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, agora vamos substituir os valores. Nós temos menos b é igual a menos 4, certo? Delta é igual a zero. Tudo isso dividido por 2 vezes a. A é igual a 1. Então, aqui nós temos 4 dividido por 2, que é igual a 2. Nós encontramos, então, o valor 2. Vocês perceberam aqui que delta é igual a zero e nós encontramos aqui a raiz 2. Que conclusão nós podemos encontrar daqui? Como delta é igual a zero, a função tem dois zeros ou raízes. Estes dois zeros ou raízes são reais iguais, que é o número 2. Vamos continuar aqui com mais uma informação importante. No gráfico da função, y é igual a x elevado ao quadrado menos 4x mais 4, que é a função do enunciado dessa questão, a parábola tangencia o eixo x. O que isso significa? Significa que tem um único ponto em comum com este eixo. Vamos identificar agora os zeros dessa função no gráfico da função. Vamos lá, nós temos então o eixo y, e aqui nós temos o eixo x. Nós temos o zero ou raiz da função é igual a 2, certo? Vamos anotar aqui. Esse é o zero da função. X é igual a 2. Neste caso, ao construir a parábola, ela ficará desta forma. Vocês perceberam aqui, neste gráfico da função, a parábola tangencia o eixo x, certo? Fiquem atentos ao canal que nos próximos vídeos nós iremos estudar a questão da concavidade da parábola, ou seja, quando ela é voltada para cima ou quando ela é voltada para baixo, e nós aprenderemos a construir a parábola no passo a passo. Para quem ficou até aqui no vídeo, nós temos uma informação bônus. Essa informação é muito importante para vocês que estão estudando funções quadráticas. Quando nós temos delta é maior que zero, neste caso aqui, nós tivemos delta é igual a zero na resolução dessa questão, certo? Mas, se nós temos delta é maior que zero, nós percebemos que a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Quando delta é menor que zero,
a parábola não intercepta o eixo x. E no caso, como nessa questão delta é igual a zero, a parábola e o eixo x têm apenas um ponto em comum, ou seja, a parábola tangencia o eixo x. Neste canal, nos vídeos anteriores, foram resolvidas questões quando delta é maior que zero, quando delta é menor que zero, e neste caso, nesta questão, quando delta é igual a zero. Para esclarecer mais dúvidas sobre este assunto, dá uma olhadinha nesses vídeos anteriores. Vocês entenderam esta parte teórica? Fiquem atentos ao canal, que estamos resolvendo várias questões sobre funções. Neste caso, nós encontramos os zeros da função quadrática quando delta é igual a zero e identificamos a parábola no gráfico da função. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!